Bom dia, galerinha. Bom dia não, né? Boa noite. Mas assim, eu tô aqui pra poder dar uma revisãozinha bem rápida sobre todo o conteúdo inicial de espelhos. A parte mais complicada é toda a parte que tá no assunto a partir de espelhos de Gauss. Essa parte eu vou fazer um vídeo especificamente para ela e neste vídeo eu vou dar uma contextualização rápida sobre todos os assuntos iniciais que podem cair na prova. Eu acho que esse vídeo ele serve tanto para a prova de Velone, tanto quanto para possíveis outras ocasiões onde a gente pode usar esse assunto. Tipo no Enem ou vestibular, então é bom a gente dar uma olhadinha, né? Uma olhadinha com a mente mais aberta. Esse slide, ele é basicamente o slide que eu vou usar para o trabalho. Então por isso que sempre vai ter o nomezinho do pessoal aqui no cantinho. Mas enfim. Tá, aqui nós temos o primeiro tópico, que eu acho que ele é o mais importante, que é a reflexão da luz e leis da reflexão. Olha, assim, esse assunto ele é bem... essa parte ela é bem facinha, então eu vou passar pouco tempo nela. Mas aqui basicamente assim. A gente sempre... um objeto, ele sempre vai produzir um raio incidente. Esse raio incidente, ele sempre vai bater no espelho. Esse espelho, ele geralmente vai ser chamado de superfície S. Mas isso é só um exemplo, mas aqui em boa parte dos exemplos é desse jeito. Aí beleza. Nisso que o raio incidente, ele bater no espelho, a gente vai ter um raio refletido. Esse raio refletido vai ser o que vai produzir a nossa imagem, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Aí beleza. Nós temos o raio incidente, nós temos um raio refletido. E o que é esse N aqui? O que é esse I? O que é esse R? A reta N, galera, ela sempre vai cortar no meio o raio incidente e o raio refletido. Por causa desta reta, tanto o ângulo de reflexão quanto o ângulo de incidência vão ser exatamente a mesma coisa. Porque a gente sempre vai ter uma reta N cortando no meio esse ângulo que forma entre o incidente e o refletido. A gente vai ter essa reta e a gente vai ter o ângulo de incidência e o ângulo refletido, o ângulo de reflexão. Isso serve tanto para a superfície plana quanto para a superfície curva. Uma coisa muito importante também é que se a gente tiver um ângulo incidente, um ângulo não, um ângulo incidente também, se a gente tiver um raio incidente, a gente vai ter que obrigatoriamente também ter um raio refletido, tá bom? E eles vão ter que estar no mesmo espelho. Tá bom? Tá bom, galerinha? Tá bom? Tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo do livro, que eu vou tentar explicar ele bem rapidinho. Aqui a gente tem o raio incidente e a gente tem o raio refletido. No caso, aqui a questão está pedindo para a gente encontrar o ângulo de incidência e o ângulo do raio refletido. Galerinha, se aqui a gente tem 40 e esse 40 está entre o raio incidente e o raio refletido, a gente vai ter uma reta normal cortando isso aqui no meio. Então, se vai ter uma reta cortando isso aqui no meio e o ângulo de incidência e o ângulo refletido são exatamente a mesma coisa, então nós podemos dizer que nós podemos pegar 40 e dividir por 2. Ou seja, o ângulo de incidência é 20 e o ângulo que o raio refletido forma também é 20. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas também ainda está numa margem bem fácil. A gente vai ter um raio incidente que ele vai bater neste ponto aqui. Tá bom, então imaginem aqui um raio que vai bater daqui pra cá, que vai bater nesse ponto P. Beleza. Agora a gente tem que... Agora a questão tá pedindo pra gente saber qual que é o ângulo de incidência. O que é o ângulo de incidência? Seria basicamente o ângulo que está se formando aqui entre a reta normal e o ângulo... E o raio incidente. Até aí tudo bem. Como que a gente vai descobrir isso, sendo que a gente não tem, assim, absolutamente nada? Como que a gente vai usar esses dois aqui? Esses dois, meus amigos, não vão servir de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque aqui a gente já sabe que esta reta aqui, ela é absolutamente vertical. E esta reta aqui é horizontal. E uma coincidência entre uma reta vertical e uma reta horizontal
é um ângulo reto. Ou seja, aqui nós temos um ângulo reto, galerinha. Se aqui nós temos um ângulo para cá, um ângulo, não, uma reta aqui e uma reta aqui, aqui nós temos um ângulo reto. E se aqui nós temos um ângulo reto e aqui a gente tem um raio refletido, tecnicamente falando, aqui nós temos um triângulo retângulo. E se aqui nós temos um ângulo reto, aqui e aqui vai ser 45 graus. Se aqui e aqui é 45 graus, e aqui nós temos 180, significa que o quê? Aqui nós temos 45, aqui nós também temos 45, porque vocês percebem, é porque eu não consigo desenhar porque eu tô no PDF, né? Mas aqui a gente tem um raio, e esse raio, ele tá proporcional a esse outro raio. Então, por isso que aqui é 45, e esse ângulo aqui, ele também vai ser 45. Se aqui é 45, aqui também é 45, aqui é 90, porque 45 mais 45 é 90. Aí sobra o quê para dar 180 e cobrir o resto? Porque aqui é 180, galera, aqui é um ângulo raso. Aqui nós temos 180, o que que falta? 90. Então, entre o raio incidente e o raio refletido, nós temos 90. Se o que a gente tem é 90, a gente divide por 2, que dá 45. Acabou, galerinha. 45. Inclusive, essas duas questões, eu não sei se vocês estão com a mente fresca, né? Mas essas duas questões foram questões que Evelone passou em aula. Então, talvez ele coloque alguma coisa parecida na prova. Agora nós vamos pro meu tópico, que é imagens de um espelho. Aqui nós começamos com imagem de um ponto. Aqui nós temos um ponto objeto e um ponto imagem. Um ponto imagem é basicamente a imagem do espelho e um ponto objeto vai ser o que vai formar a imagem. Uma coisa muito interessante é que aqui nós temos a distância entre o ponto objeto e o espelho. Esta distância vai ser exatamente igual ao ponto imagem ao espelho. Porém, lembrem-se, galera, isso é sobre espelhos planos. Quando a gente for para espelhos de Gauss, espelhos esféricos, isso não vai mais valer, tá? Isso é para espelho plano. Então, se um objeto ele está em uma distância específica do espelho, eu vou tentar ilustrar aqui, mas aqui não dá. Se um ponto aqui ele está a uma distância do espelho, essa mesma distância vai equivaler ao ponto imagem ao espelho também. Até aí, tudo bem. Aí agora, o que a gente precisa? A gente tem aqui um raio incidente, que ele vai bater no espelho e ele vai ser refletido. Percebam que essa reflexão, ela vai ser proporcional a uma espécie de prolongação aqui até o ponto imagem. Então, aqui, a gente sabe que para a gente poder encontrar até onde vai o raio refletido, ele tem que ser mais ou menos uma reta que ela bata até o ponto imagem. E uma coisa importante, quando a gente está falando de espelhos planos, se o ponto objeto ele for real, a imagem ela vai ser virtual, ou seja, ela vai estar atrás do espelho. Se a imagem está na frente do espelho, o objeto está atrás, e vice-versa. Lembrem-se, isso é só sobre espelho plano, tá? E é bom vocês terem isso em mente para que vocês não confundam propriedades de espelho esférico e espelho plano. Aí aqui nós também temos que o ponto real é a intersecção efetiva de raios luminosos e a virtual é uma intersecção efetiva de prolongamentos dos raios luminosos. Não estão conseguindo visualizar? Não tem problema. Pera. Aqui está a visualização. A gente tem aqui que é o básico, né, gente? Aqui, para o ponto ele ser virtual, ele não vai ter especificamente, essencialmente, ele não vai ter nenhuma intersecção entre os próprios raios, mas só entre o prolongamento deles.
enquanto um ponto ele é real, ele vai ter a real intersecção entre esses raios. É basicamente isso. Aí aqui agora a gente tem objeto extenso, que pode ser assimétrico ou assimétrico. O que é um objeto simétrico? Esse objeto simétrico, ele só existe num plano, assim, hipotético, tá bom? Isso é bom vocês terem em mente. Que é basicamente o seguinte, a gente tem uma imagem que ela é absolutamente perfeita aqui. Quando a gente reflete ela, vocês vão perceber que ela vai ficar exatamente a mesma coisa. Ela não vai ter nenhuma mudança. Enquanto no objeto extenso, ela vai ter mudança. Porém, essas duas imagens, elas são enantiomorfas. O que é uma imagem enantiomorfa? É uma imagem que ela é invertida, tá bom? Ambas são invertidas. Só que no objeto simétrico, aqui a gente não vai perceber nenhuma mudança. Enquanto no objeto assimétrico, extenso assimétrico, essa mudança ela tá na nossa cara ali, gente. Aqui nós temos questões práticas. R5. Dois pontos luminosos A e B estão diante de um espelho E. Qual é a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A? Como eu falei, galerinha... Tá, pera, deixa eu respirar. Tô ficando sem ar já. Tá, como eu falei anteriormente, toda a distância de um objeto até o espelho vai ser equivalente à imagem vai ser equivalente à distância da imagem para o objeto. Então, aqui nós temos que a gente quer achar qual que é a distância de B até a imagem do ponto A. A distância da imagem do ponto A para o espelho vai ser exatamente a mesma distância do ponto A até o espelho. Então, a distância vai ser de 8 mais 16, que, se eu não me engano, é 24, galerinha, 24. Então, daqui para cá é 24. É que a gente quer saber qual que é a distância de B até o ponto A. Se daqui até o ponto A é 24, a gente soma com a distância que tem aqui, que é 16. Ou seja, galerinha, a resposta é 40. Acertou, miserável. É 40? É 40. Porque a gente vai somar esse 16 aqui com o 24, que é a distância da imagem do ponto A até o espelho. A nossa última questão aqui agora é a P22, onde agora a gente tem que saber qual que é a distância do ponto B para a imagem do ponto A. Ok, a gente sabe que aqui, eu vou tentar desenhar aqui por cima mesmo. Não, assim não vai dar muito certo, não. Vou desenhar assim. Tá, a gente sabe que a gente tem o ponto A aqui. A gente tem... Tá bom, 1, 2, 3 para B aqui. A gente tem uma distância de 20 para o espelho. E a gente tem a mesma coisa aqui. Beleza, como que a gente vai saber? Como eu já falei 200 vezes, a distância do ponto imagem pro espelho vai ser a mesma distância do ponto objeto pro espelho. Ou seja, aqui nós vamos ter a nossa imagem de A, e aqui nós vamos ter a nossa imagem de B. Aí aqui a gente tem que saber qual que é a distância daqui para cá. Aí, galera, eu não vou fazer os cálculos, mas você já tem que ter a noção de que aqui a gente ia fazer um teorema de Pitágoras, tendo como catetos 30, porque a distância que é daqui para cá, e 20. E 20 não, 40, porque 20 é aqui e 20 aqui também. Aí seria 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que seria a distância daqui para cá. Minha cabeça tá piscando.
Judite. Nosso próximo ponto é o deslocamento de espelho. Eu não vou falar sobre rotação, que é quando o movimento do espelho está girando, porque isso é extremamente complexo e com certeza não vai cair. A translação, eu já não tenho certeza se não vai cair, então é sempre bom, é melhor redimir, é melhor prevenir do que remediar. Tá, ó. No caso, as questões vão ser o seguinte. A gente vai ter o espelho aqui no ponto, na posição A. Aí, quando ele se deslocar, ele vai se deslocar até outra posição, uma posição B. E quando esse espelho ele se deslocar, a imagem que ele está formando também vai se deslocar. E essa distância, ela vai ser o dobro, assim, a distância da imagem inicial para a próxima posição, ela sempre vai ser o dobro da distância da mudança da imagem não, do espelho. Ou seja, tipo assim, se o espelho ele se deslocou em uma distância Dzinha, se ele se deslocou em Dzinho para o ponto B, a gente vai ter que a imagem até a próxima localização vai ser o dobro dessa distância aqui. Deu para entender? Ou seja, D2, ou melhor, dois Dzinho é igual a D. É basicamente isso. Aí nisso a gente tem uma questão prática. Uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical. Está diante de um espelho vertical. Se o espelho, mantendo-se na vertical, for afastado a uma distância de 30 da pessoa, o que sucede à imagem que ela vê no espelho? Ou seja, qual é a distância de K? É 60, porque é 30 vezes 2. É só isso. Aqui nós temos espelhos esféricos. Olha, essa parte eu vou deixar para outra videoaula, que eu posso juntar com essa. Mas o que eu posso explicar aqui que a gente tem nesse slide aqui é que a gente sabe que um espelho esférico, ele pode ser ou côncavo ou convexo. Se ele é côncavo, ele vai ser uma concha. Se ele é convexo, ele vai ser uma colher, na parte de fora da colher. O que significa que F é igual a R2? Gente, a gente sabe o que é o centro, o que é o foco e o que é o vértice. Na prática, mas a gente nunca compreendeu exatamente o que eles são na teoria. E eu vou explicar aqui agora. Em um espelho, em um espelho esférico, a gente vai ter aqui a curvatura. O centro seria basicamente o ponto central do círculo. Ou seja, se a gente prolongar isso tudo aqui, a gente vai ter um círculo. O centro vai ser o ponto central desse círculo. E por que F é igual a R2? Porque seria basicamente o raio entre o centro e a beirada dividido por 2, porque o foco ele sempre vai estar entre o vértice e o centro. O vértice, ele vai ser sempre, tipo, o comprimento do espelho, aqui, ó. A gente tem o espelho, o vértice, ele vai cortar o espelho no meio. E o foco, ele sempre vai estar perfeitamente entre o centro e o vértice. A parte de espelhos esféricos de Gauss, galerinha, eu vou deixar para a próxima, porque essa parte é muito complexa. Ela tem todos os cálculos que a gente precisa saber. Então eu vou gastar tipo um tempinho a mais para poder memorizar todo o assunto, poder explicar, poder mostrar de uma maneira didática. Isso se eu tiver tempo, né? Porque eu ainda tenho que estudar para as outras matérias. Então, assim, por enquanto é isso aí. Então, valeu galerinha.